Que Jesus te abençoe, o nosso Deus e o Santo Espírito. Estamos de volta aqui no canal para lermos hoje o profeta Joel. Vamos começar e concluir hoje apenas 3 capítulos. Que Deus te abençoe na leitura, dando a sabedoria dele para você. Vamos lá, capítulo 1, a carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira. Tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco. Porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Capítulo 2 diz assim: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens de negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem.
Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empunham uns aos outros, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Capítulo 3. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Diz assim: Eis que naqueles dias
E naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei, sem demora, cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança, visto que levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Terminamos o livro do profeta Joel. Poucos capítulos, apenas 3, mas com muita sabedoria. Espero que você tenha aproveitado. E mais uma vez fica o convite para amanhã estarmos aqui de volta, se Deus quiser, e lermos o próximo livro. Obrigado, Deus te abençoe e até lá.